Barry Gibb passou décadas sob os holofotes, cativando o público com sua voz lendária e música atemporal. Mas por trás da fama, sempre houve uma constante em sua vida: sua esposa, Linda Gray. Agora, após anos mantendo sua vida privada longe dos olhos do público, Barry finalmente revela a verdade. Junte-se a nós enquanto desvendamos a história não contada de Barry Gibb e da mulher que mudou sua vida para sempre. As origens humildes de Barry Gibson. Barry Gibb nasceu em 1º de setembro de 1946, em Douglas, Ilha de Man, uma pequena ilha entre a Inglaterra e a Irlanda. Seu nome completo é Barry Allen Crompton Gibb, e ele nasceu na maternidade Jane Krukel. Desde cedo, a música foi uma parte importante da vida de Barry, e sua jornada para se tornar um dos músicos de maior sucesso da história começou cedo. Barry nasceu em uma família de músicos. Seus pais, Hugh Gibb e Barbara Gibb, eram originários de Manchester, Inglaterra. Barry tinha uma irmã mais velha, Leslie Evans, que era a primogênita da família. Os Gibbs tinham uma rica ascendência, com raízes inglesas, irlandesas e escocesas. Seu pai, Hugh, nasceu na Escócia, enquanto sua mãe tinha ascendência inglesa e irlandesa. Os Gibbs se mudaram para a ilha de Man antes do nascimento de Barry e viveram lá por vários anos antes de finalmente retornarem a Manchester. A vida nem sempre foi fácil para a família, mas eles eram muito unidos e o amor pela música os mantinha juntos. O pai de Barry, Hugh Gibb, era baterista e seu amor pela música teve grande influência sobre o filho. Hugh se apresentava em hotéis locais em Douglas e o jovem Barry costumava assisti-lo tocar. Ver a paixão do pai pela música despertou algo dentro dele. Barry era fascinado pelo ritmo, pelas melodias e pela energia que a música podia criar. Desde criança, ele sentia uma forte inclinação para a música. Barry não era o único na família com talento musical. Seus irmãos gêmeos mais novos, Robin e Maurice, nasceram alguns anos depois e juntos formariam a lendária banda Bee Gees. O pai dele sempre apoiou os sonhos musicais dos filhos, incentivando-os a seguir sua paixão. O nome completo de Barry inclui o nome do meio Crompton, que tem um significado especial em sua família. Foi escolhido para homenagear Sir Samuel Crompton, um ancestral distante conhecido por suas contribuições para a indústria têxtil. Embora Barry não tenha seguido esses passos, seu nome carregava um senso de história e orgulho. Outro detalhe interessante sobre o nome de Barry é que seu nome do meio, Alan, foi dado em memória do irmão mais novo de seu pai, que faleceu na infância. Isso demonstra o quanto a história da família significava para os pais de Barry e o quanto eles valorizavam seus entes queridos. Desde muito jovem, Barry demonstrou um forte interesse pela música. Ao contrário da maioria das crianças da sua idade, ele não se interessava por brinquedos ou outras atividades comuns da infância. Em vez disso, ele era atraído por sons, melodias e instrumentos. Quando ainda era pequeno, ele já cantava e experimentava com música. Barry adorava ouvir discos e cantar junto. Seus pais logo perceberam seu talento e o incentivaram a desenvolvê-lo ainda mais. Como sempre havia música em casa, isso se tornou algo natural para ele. O amor de Barry pela música era evidente desde o início, mas um acidente na infância poderia ter mudado tudo. Vejamos o que aconteceu em seguida. Um acidente que mudou seus primeiros anos. Quando Barry Gibb tinha apenas 2 anos de idade, ele sofreu um acidente que mudaria sua vida. Certo dia, ele acidentalmente puxou um bule de água fervente sobre si mesmo, causando queimaduras graves em todo o corpo. As queimaduras foram tão graves que ele precisou ser levado às pressas para o hospital. Barry passou quase 3 meses internado, se recuperando dos ferimentos dolorosos. Para alguém tão jovem, foi uma experiência terrível. Ficar separado da família por tanto tempo foi difícil, mas seus pais e sua irmã mais velha, Leslie, fizeram tudo o que podiam para apoiá-lo. Sua mãe, Barbara, foi especialmente dedicada, permanecendo ao seu lado o máximo possível. Durante esse período, os médicos trabalharam arduamente para tratar suas queimaduras e prevenir infecções. Na década de 1940, os tratamentos médicos não eram tão avançados quanto hoje, por isso a recuperação de Barry foi lenta e dolorosa. Mas, mesmo sendo criança, ele demonstrou uma força notável. Esse acidente teve um impacto duradouro em Barry e em sua família. Para Barry, a dor e o trauma da experiência o acompanharam durante toda a sua infância e adolescência. Foi uma de suas primeiras lembranças e moldou sua compreensão da vida, da dor e da resiliência. Mudança para Manchester. Em 1949, quando Barry Gibb tinha apenas 3 anos, a família Gibb mudou-se para o número 50 da St. Catherine's Drive,
Douglas, a capital da Ilha de Man. Foi uma época emocionante para a família. Com o nascimento dos irmãos gêmeos mais novos de Barry, Robin e Maurice, em dezembro daquele mesmo ano, a casa ficou ainda mais animada e Barry rapidamente assumiu o papel de irmão mais velho. Com 3 filhos pequenos, a vida em Douglas era agitada para os pais de Barry, Hugh e Barbara Gibb. Hugh, baterista e líder de banda, frequentemente se apresentava, enquanto Barbara se dedicava à criação dos filhos. A música já era uma parte importante da vida de Barry, graças à influência de seu pai. Conforme Barry crescia, a família mudou-se várias vezes. Essas mudanças fizeram com que Barry frequentasse escolas diferentes durante seus primeiros anos. Ele primeiro estudou na Bratton School, depois na Tynewald Street Infant School e, mais tarde, na Desmond Road Boys School. Embora fosse uma criança ativa e curiosa, Barry tinha mais interesse por música do que pelos estudos. Durante esses anos, descobriu seu amor por cantar e se apresentar. Mesmo quando menino, gostava de entreter os outros, e seu interesse pela música só aumentou. Em 1955, quando Barry tinha 9 anos, a família Gibb mudou-se para Manchester, na Inglaterra. Essa foi uma mudança significativa na vida de Barry. Sair da Ilha de Man, que era muito menor e mais tranquila, para uma grande cidade industrial como Manchester, representou uma grande adaptação para toda a família. Manchester era uma cidade vibrante, cheia de oportunidades, mas também de desafios. A família Gibb se estabeleceu na Keppel Road, Chorlton, um bairro operário. A vida ali era diferente de tudo que Barry conhecia. As ruas eram mais movimentadas, as pessoas eram diversas e a atmosfera era repleta de energia. Embora a adaptação à vida em Manchester não tenha sido fácil, a mudança desempenhou um papel crucial no desenvolvimento musical de Barry. A cidade tinha uma cena musical vibrante e Barry estava cercado por diferentes influências musicais. Por volta dessa época, Barry e seus irmãos começaram a experimentar com a música mais seriamente. Eles cantavam juntos, muitas vezes imitando artistas populares da época. Barry estava desenvolvendo sua voz e também começou a tocar violão. Em Manchester, Barry também vivenciou o impacto do rock and roll, que se tornava incrivelmente popular na década de 1950. Ele ficou fascinado por artistas como Elvis Presley e Buddy Holly, e a música deles o inspirou. Ele percebeu que a música não era apenas algo divertido, mas poderia ser uma carreira de verdade. O amor de Barry pela música crescia rapidamente, mas como ele e seus irmãos deram os primeiros passos na carreira musical? Vamos descobrir os Rattlesnakes e seu primeiro show. Em 1957, Barry Gibb e seus irmãos gêmeos mais novos, Robin e Maurice, estavam cada vez mais apaixonados por música. Inspirados pela revolução do rock and roll e pela ascensão do skiffle, eles decidiram formar uma banda. Eles se autodenominavam The Rattlesnakes, as Cascavais. O grupo não era formado apenas pelos irmãos Gibb. 2 amigos deles, Paul Frost e Kenny Horrocks, também se juntaram a eles. Barry assumiu a liderança como vocalista principal e guitarrista, enquanto Robin e Maurice adicionavam harmonias. Mesmo jovens, os irmãos Gibb já demonstravam seu talento musical nato. No final da década de 1950, o skiffle era incrivelmente popular no Reino Unido. Era um estilo musical cru e enérgico que misturava influências de jazz, blues e folk. Muitos jovens músicos começaram suas carreiras tocando skiffle, incluindo John Lennon e Paul McCartney. Dos Beatles, os Rattlesnakes foram atraídos por esse som, usando instrumentos simples como violões, baixos artesanais e baterias básicas. Eles praticavam em casa e nas ruas de Manchester, ganhando aos poucos confiança em sua capacidade de se apresentar. Em dezembro de 1957, The Rattlesnakes estavam prontos para se apresentar em público pela primeira vez. Eles estavam programados para se apresentar em um evento natalino do cinema Gaumont local, onde planejavam dublar uma música gravada. No entanto, pouco antes de se apresentarem, o disco que iriam usar quebrou. Isso significava que não podiam mais fingir que estavam cantando junto com ele. Tinham 2 opções, desistir ou se apresentar ao vivo. Apesar do nervosismo, eles decidiram arriscar. Barry liderou com seu violão e Robin e Maurice se juntaram a ele com suas harmonias. Paul e Kenny ficaram responsáveis pela base rítmica. Pela primeira vez, eles se apresentaram ao vivo para uma plateia. Apesar do medo inicial, algo incrível aconteceu. O público adorou a apresentação. A energia de tocar ao vivo era muito mais emocionante do que simplesmente fingir cantar junto com uma gravação. Essa experiência inesperada deu a eles um enorme impulso de confiança. Eles perceberam que realmente podiam cantar, tocar e entreter uma plateia.
Mais importante ainda, eles sentiram a emoção de estar no palco, uma sensação que os acompanharia pelo resto da vida. Os Rattlesnakes estavam apenas começando. Mas como eles se transformaram nos mundialmente famosos Bee Gees? Vamos descobrir. O nascimento dos Bee Gees. Em 1958, Barry Gibb e seus irmãos gêmeos mais novos, Robin e Maurice, estavam prontos para um novo começo. Sua primeira banda, os Rattlesnakes, havia chegado ao fim depois que 2 de seus integrantes saíram. Mas os irmãos Gibb não estavam dispostos a desistir da música. Em vez disso, decidiram formar um novo grupo, que logo se tornaria uma das bandas mais famosas do mundo. Naquele mesmo ano, a família Gibb deu um grande passo. Eles deixaram Manchester, Inglaterra, e emigraram para Redcliffe, Queensland, Austrália. Seus pais, Hugh e Barbara, esperavam uma vida melhor em um novo país, e essa mudança deu aos irmãos Gibb a oportunidade de recomeçar musicalmente. Na Austrália, Barry, Robin e Maurice continuaram a desenvolver seu som, apresentando-se em clubes locais e shows de talentos. O talento deles não passou despercebido. Logo chamaram a atenção de Bill Gates, um conhecido DJ de rádio de Brisbane. Gates ficou impressionado com as harmonias dos rapazes e com a capacidade deles de entreter o público. Ele começou a tocar as músicas deles no rádio, ajudando-os a ganhar mais visibilidade. O nome Bee Gees surgiu da combinação das iniciais de Barry Gibb, BG, e das iniciais de 2 de seus primeiros apoiadores, Bill Gates e um piloto de corrida chamado Bill Good. Em 1963, os Bee Gees conseguiram seu primeiro contrato de gravação com a Lydon Records, uma gravadora australiana. Eles lançaram vários singles, embora o sucesso não tenha vindo imediatamente. No início, suas músicas não causaram grande impacto, e eles tiveram dificuldades para encontrar uma direção musical clara. Durante seus primeiros anos, os Bee Gees trabalharam duro para aprimorar suas composições. Barry, como irmão mais velho, assumiu a liderança na composição das músicas, mas Robin e Maurice também contribuíram. Eles experimentaram diferentes estilos, misturando influências do rock, pop e folk. O primeiro grande sucesso da banda veio em 1966, com o lançamento de Specs and Specs. A música se tornou um enorme sucesso na Austrália, marcando seu primeiro grande êxito. Encorajados por isso, eles decidiram retornar à Inglaterra em 1967 para tentar a sorte no cenário musical internacional. Ao retornarem ao Reino Unido, os Bee Gees conheceram Robert Stigwood, um influente empresário musical que reconheceu o potencial deles. Ele os ajudou a assinar com a Polydor Records no Reino Unido e com a Atco Records nos Estados Unidos. A partir daí, a carreira deles decolou. Seu primeiro álbum internacional apresentou sucessos como To Love Somebody e New York Mining Disaster 1941. O mundo começou a notar suas harmonias vocais únicas e composições emotivas. Conforme a década de 1960 dava lugar à de 1970, os Bee Gees se reinventaram, passando do soft rock para um som mais rítmico e voltado para a dança. Essa mudança levou à sua lendária era disco, onde dominaram as paradas musicais com sucessos como Stayin' Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love. Além de um breve primeiro casamento. Em 1966, com apenas 19 anos, Barry Gibb casou-se com Maureen Bates. Na época, Barry ainda era um músico promissor, trabalhando duro para se firmar com os Bee Gees. O casamento, no entanto, foi de curta duração, e o casal acabou se separando após apenas alguns anos juntos. Pouco se sabe publicamente sobre o relacionamento de Barry com Maureen antes do casamento. O que se sabe com certeza é que eles se casaram jovens, numa época em que a carreira de Barry estava apenas começando a decolar. Os Bee Gees haviam retornado à Inglaterra em 1967 e sua música estava ganhando atenção internacional. As exigências de sua carreira em ascensão provavelmente pressionaram sua vida pessoal. O casamento de Barry e Maureen terminou em algum momento no final da década de 1960, embora a data exata da separação não esteja bem documentada. Com o aumento da fama dos Bee Gees, Barry concentrou-se na música e sua vida pessoal pareceu seguir um rumo diferente. O casal se distanciou e o casamento chegou ao fim discretamente. Embora o primeiro casamento de Barry não tenha durado, abriu caminho para algo ainda maior. Sua história de amor para a vida toda com Linda Gray. Mas como eles se conheceram e como o relacionamento deles resistiu ao teste do tempo? Vamos explorar isso a seguir. Barry Gibb e Linda Gray. Barry Gibb viu Linda Gray pela primeira vez no set do programa Top of the Pops em 1967.
Na época, Barry era uma estrela em ascensão com os Bee Gees, e o grupo estava apresentando seu sucesso, Massachusetts. Linda, com apenas 17 anos, acabara de ser coroada Miss Edimburgo e estava em Londres como parte de sua carreira de modelo. Durante o desfile, Barry não conseguiu deixar de notar Linda. Ele ficou hipnotizado por sua beleza e graça, e durante toda a apresentação, seus olhos se voltaram para ela. Havia algo nela que parecia diferente, algo especial. Depois do show, Barry reuniu coragem para se aproximar de Linda, em vez de usar uma cantada chamativa ou tentar impressioná-la com sua crescente fama. Ele simplesmente a convidou para um chá. Aquele pequeno gesto foi o início de algo extraordinário. Linda aceitou o convite e, a partir daquele momento, os dois tornaram-se inseparáveis. Passaram horas conversando e logo perceberam o quanto tinham em comum. Linda não era apenas bonita, ela era gentil, compreensiva e tinha uma forte autoestima. Para Barry, que estava lidando com as pressões da fama, a presença de Linda era um sopro de ar fresco. À medida que os Bee Gees se tornavam mais famosos, a vida de Barry ficava mais agitada. A banda estava constantemente em turnê, gravando e fazendo aparições na televisão. Muitos relacionamentos na indústria do entretenimento sofrem sob tanta pressão, mas Linda era diferente. Ela não buscava os holofotes. Em vez disso, ela ofereceu estabilidade e apoio, mantendo Barry com os pés no chão durante os altos e baixos da fama, em cada triunfo e em cada desafio. Linda esteve ao seu lado. Ela não era apenas sua parceira, ela se tornou sua rocha, dando-lhe forças para continuar. O amor de Barry e Linda se fortaleceu com o tempo. Eles se casaram em 1970, e o vínculo entre eles só se aprofundou. Ao contrário de muitos relacionamentos de celebridades que se desfazem, o deles continuou a prosperar. Juntos, construíram uma linda família, criando 5 filhos enquanto Barry mantinha sua lendária carreira na música. Em 1970, Barry Gibb e Linda Gray deram um passo importante em sua história de amor ao se casarem no aniversário de 24 anos de Barry. Em 1º de setembro, no Posh Con Hall, em Londres. Foi uma cerimônia linda e íntima, que marcou o início de um compromisso para a vida toda. Enquanto muitos casamentos de celebridades sofrem com a pressão da fama, o vínculo de Barry e Linda só se fortaleceu ao longo dos anos. Diferentemente de muitos relacionamentos em Hollywood e na indústria musical que começam e terminam, o casamento de Barry e Linda perdura há mais de 50 anos. O segredo? Uma profunda compreensão, respeito mútuo e apoio inabalável um para com o outro. Linda não era apenas a esposa de Barry. Ela se tornou seu maior apoio e seu porto seguro nos altos e baixos de sua carreira. Ao longo das décadas, Barry permaneceu uma figura proeminente no mundo da música. Mas, por mais agitada que a vida ficasse, a família sempre vinha em primeiro lugar. Seu casamento com Linda lhe proporcionou estabilidade, algo que ele valorizava imensamente enquanto enfrentava os desafios da fama mundial e criava uma família. Barry e Linda construíram uma vida linda juntos, acolhendo 5 filhos, Stephen, Ashley, Travis, Michael e Alexandra Gibb. Criar filhos, sendo ao mesmo tempo uma das maiores estrelas da música mundial, não era tarefa fácil. Os Bee Gees estavam no auge de sua carreira, e a agenda de Barry era frequentemente preenchida com turnês, gravações e aparições públicas. No entanto, ele sempre reservava tempo para sua família. Ele queria ser um pai presente e amoroso, garantindo que seus filhos soubessem que eram sua prioridade máxima. Linda desempenhou um papel fundamental em manter a vida familiar normal e estável. Enquanto Barry frequentemente estava sob os holofotes, Linda optou por manter a vida doméstica privada. Ela garantiu que seus filhos tivessem uma educação simples e humilde, apesar da fama mundial do pai. À medida que a carreira de Barry alcançava novos patamares, sua família continuava sendo sua maior fonte de felicidade. Mas como ele lidava com as pressões da fama sem deixar de ser fiel a si mesmo? Vamos analisar mais de perto. Servindo de exemplo para seus filhos, o filho mais velho de Barry, Stephen Gibb, desenvolveu um amor pela música desde cedo, mas, ao contrário do estilo do pai, Stephen se sentiu atraído pelo rock e pelo heavy metal. Ele se tornou um guitarrista e compositor talentoso, trabalhando com bandas renomadas como Black Label Society e Saigon Kick. Embora sua música fosse diferente do som característico dos Bee Gees, Barry apoiou a paixão do filho e se orgulhou de seu sucesso em um gênero completamente diferente. Ao contrário de Stephen, Ashley Gibb não tinha interesse inicial por música. Ele tinha outras ambições, mas isso mudou quando compôs uma canção para sua noiva. Barry reconheceu o talento natural do filho e o incentivou a seguir a carreira de compositor.
Com o tempo, Ashley se apaixonou pela música e acabou colaborando com o pai em diversos projetos. Provando que o legado musical da família Gibb continuava de maneiras inesperadas, Barry sempre acreditou que a música deveria ser compartilhada e encontrou formas de incluir os filhos em seu trabalho. Um dos momentos mais significativos de colaboração aconteceu em 2005, quando Barry trabalhou no álbum Guilty Pleasures com Barbra Streisand. Seus filhos participaram do projeto, aprendendo com a experiência do pai e adicionando seu próprio toque à música. Mais tarde, em 2015, Barry lançou seu álbum solo, In the Now, e, mais uma vez, seus filhos estiveram envolvidos no processo criativo. Essas colaborações foram mais do que simples projetos musicais. Foram momentos que aproximaram a família, fortalecendo seus laços por meio do amor compartilhado pela música. Barry Gibb sempre falou sobre como sua esposa, Linda Gray, tem sido a força constante em sua vida. Ele atribui a Linda o mérito de tê-lo salvado dos perigos da fama, incluindo as tentações do abuso de substâncias que afetaram muitos ao seu redor, inclusive seus próprios irmãos. Enquanto Robin e Maurice Gibb lutaram contra o vício em diferentes momentos de suas vidas, Barry trilhou um caminho diferente. Ele afirmou em entrevistas que nunca caiu nos mesmos padrões porque Linda o manteve forte e o lembrou do que realmente importava. Seu amor e apoio lhe deram a estabilidade de que ele precisava, especialmente durante os anos de maior sucesso dos Bee Gees, quando eles estavam sob constante pressão da indústria musical. O papel de Linda não se limitava a manter Barry longe de más influências. Ela também o ajudou a permanecer humilde e focado na família. Ao contrário de muitas celebridades que se perderam na fama, Barry permaneceu fiel ao seu casamento e aos seus filhos, sempre reservando tempo para eles, independentemente da sua agenda lotada. A fama muitas vezes traz tentações, mas Barry sempre foi fiel a Linda. Ele já compartilhou abertamente histórias sobre momentos em que foi cortejado por outras mulheres famosas, incluindo a campeã australiana de tênis Yvonne Goolagong. No entanto, Barry jamais vacilou em seu amor por Linda. Em entrevistas, ele afirmou que ninguém jamais poderia ocupar o lugar dela, pois ela não era apenas sua esposa. Ela era sua melhor amiga e sua maior apoiadora. Um trauma de infância nunca antes revelado. Barry Gibb sempre foi conhecido por seu gênio musical e dedicação à família. Mas, em uma rara e emocionante entrevista à Radio Times, ele se abriu sobre uma experiência traumática da infância da qual nunca havia falado antes. O lendário cantor dos Bee Gees revelou que, com apenas 4 anos de idade, foi vítima de uma tentativa de abuso. Barry relembrou o momento horrível em que um homem tentou se aproveitar dele. Embora o indivíduo nunca o tenha tocado fisicamente, Barry deixou claro que outras coisas aconteceram, não apenas com ele, mas também com outras crianças. Era uma lembrança dolorosa que ele carregou por décadas, uma que nunca havia compartilhado publicamente até aquela entrevista. O incidente foi tão grave que o homem acabou sendo preso, e Barry teve que falar com a polícia sobre o ocorrido. Ele descreveu uma cena perturbadora, com apenas 4 anos de idade, deitado na cama, e um policial sentado ao seu lado de madrugada, fazendo-lhe perguntas difíceis. Se isso não te ensina nada sobre a vida, nada ensina, disse Barry. Foi uma realidade dura e dolorosa para alguém tão jovem enfrentar. Barry admitiu que, mesmo falando sobre isso como adulto, ele se questionava se deveria ou não tocar no assunto depois de tantos anos. Ele questionou se aquilo deveria permanecer no passado ou se era importante reconhecer, mas o fato de permanecer tão vívido em sua memória deixou claro o impacto que teve sobre ele. Barry Gibb, por sua vez, vivenciou momentos de grande alegria ao longo de sua carreira, mas sua trajetória também foi marcada por perdas dolorosas. As mortes de seu irmão mais novo, Andy Gibb, em 1988, de seu irmão gêmeo, Maurice Gibb, em 2003, e Robin Gibb, em 2012, testaram sua força de maneiras que poucos podem imaginar. Em meio a tudo isso, Barry encontrou conforto no apoio inabalável de sua esposa, Linda Gray, que permaneceu ao seu lado durante seus momentos mais difíceis. Andy Gibb era o caçula dos irmãos Gibb e uma estrela em ascensão na indústria musical. Com sucessos como Shadow Dancing e I Just Want to Be Your Everything, ele rapidamente se tornou uma sensação pop no final da década de 1970. No entanto, nos bastidores, Andy lutava contra o abuso de substâncias. Seu vício afetou tanto sua vida pessoal quanto sua carreira, levando a problemas financeiros e oportunidades perdidas. Em meados da década de 1980, Andy estava tentando reconstruir sua vida.
Barry e o resto da família apoiaram seus esforços para se livrar do vício, mas os anos de abuso de substâncias cobraram um preço alto em sua saúde. Em 10 de março de 1988, poucos dias após seu aniversário de 30 anos, Andy morreu de miocardite, uma doença cardíaca agravada pelo seu uso de drogas no passado. Para Barry, perder Andy foi devastador. Ele frequentemente se culpava, sentindo que poderia ter feito mais para ajudar seu irmão mais novo. Em entrevistas posteriores, Barry admitiu que a morte de Andy deixou um vazio em seu coração que jamais poderia ser preenchido. Maurice Gibb não era apenas o irmão mais novo de Barry, mas também seu gêmeo. Como um terço dos Bee Gees, Maurice desempenhou um papel crucial na definição do som do grupo. Suas habilidades como músico, produtor e vocalista de apoio foram essenciais para o sucesso da banda. No início de 2003, Maurice foi internado no hospital com fortes dores de estômago. Os médicos descobriram que ele tinha uma torção intestinal, uma condição que exigia cirurgia de emergência. Tragicamente, surgiram complicações e Maurice sofreu uma parada cardíaca. Ele faleceu em 12 de janeiro de 2003, aos 53 anos. Barry ficou devastado. Ele e Maurice passaram quase toda a vida juntos, criando música e compartilhando experiências inesquecíveis. Sem Mel, Barry sentia como se uma parte de si estivesse faltando. A dor da perda de Maurice foi tão intensa que Barry inicialmente se recusou a cantar as músicas dos Bee Gees, pois era muito emocionante cantar sem o irmão. Quase uma década após a morte de Maurice, Barry enfrentou outra perda devastadora. Robin Gibb, seu último companheiro de banda ainda vivo e irmão gêmeo de Maurice, lutava contra um câncer de cólon e fígado. Apesar do tratamento, seu estado de saúde piorou. Em 2012, Robin entrou em coma. Barry e o resto da família permaneceram ao seu lado, na esperança de um milagre. Robin recuperou brevemente a consciência e até tentou se comunicar com seus entes queridos, mas seu corpo estava fraco demais para lutar por mais tempo. Ele faleceu em 20 de maio de 2012, aos 62 anos. Com a morte de Robin, Barry se tornou o último Bee Gee ainda vivo. O peso da perda de seus 3 irmãos foi insuportável. Barry admitiu mais tarde que lutou contra a culpa do sobrevivente, questionando-se por que era o único que restava. Em meio a todas essas perdas dolorosas, Linda Gray, esposa de Barry por mais de 50 anos, foi sua fonte de força e estabilidade. Ela o ajudou a lidar com o luto e o lembrou de que, apesar da dor, ele ainda tinha uma família amorosa em quem se apoiar. Barry falou abertamente sobre como Linda o impediu de cair em depressão. Ao contrário de seus irmãos, Barry nunca teve problemas com abuso de substâncias, algo que ele atribui à orientação de Linda. Ela garantiu que ele se concentrasse nos aspectos positivos da vida. Seus filhos, sua música e o amor que compartilhavam. Mesmo nos momentos mais sombrios, Linda permaneceu o porto seguro de Barry, assegurando que ele não se afogasse na tristeza. Ele costuma descrevê-la como sua maior bênção, a pessoa que esteve ao seu lado em todos os triunfos e em todas as decepções. Se você gostou deste olhar íntimo sobre a vida e a história de amor de Barry Gibb, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nossos vídeos mais recentes sobre a trajetória de celebridades. Deixe um comentário abaixo. Qual você acha que é o segredo do amor duradouro deles?